Ele é um garoto tímido, mas se apaixona por sua empregada loira. Eu sou Zeon Anime e bora! Buchan é um perdedor patético, um edgelord amaldiçoado por uma bruxa, fazendo com que tudo o que ele toca pereça instantaneamente. No entanto, tudo mudou quando ele conheceu uma empregada com um caminhão divino. Agora, ele busca uma maneira de quebrar sua maldição para poder bater naquele nível 10 GS. Mas antes disso, sozinho em sua mansão desolada, Buchan escreve uma carta aos seus pais, informando-lhes que ele ainda é o mesmo idiota patético que era anos atrás. Ele lamenta como a maldição ainda está em pleno efeito, o que significa que qualquer coisa que ele toca certamente morrerá. Enquanto Buchan termina sua carta, ele se lembra de como uma vez viveu com seus pais e inúmeros servos. Mas tudo isso mudou quando todos começaram a temer sua maldição. Assim como Buchan está prestes a ouvir algumas músicas tristes de Lana Del Rey, sua empregada, Alice, chega levantando seu ânimo e a cobra que repousa entre suas pernas. Quando os dois chegam ao jardim, para que Buchan possa tocar na grama, Alice pergunta se ele realmente vai enviar aquela carta absolutamente desastrosa para seus pais. Buchan então admite que estava apenas praticando e depois reflete sobre Alice, uma mulher misteriosa que não tem problema em se aproximar dele. Sabendo que ele sempre foi um menino desesperado e alegre, Alice se deleita em provocá-lo com seus atos sem pai. No presente, enquanto Buchan curva os ombros de desânimo, Alice levanta a saia, exibindo aquelas meias arrastão imponentes. Espantado com a visão de suas coxas divinas, Buchan diz a Alice para pegar leve com sua carne. No entanto, em vez de recuar, Alice diz a Buchan que coxas grossas salvam vidas, então ele é bem-vindo. Buchan expressa para Alice que não quer perdê-la, pois não há muitas empregadas descoladas na cidade. Mas como sempre, Alice ignora Buchan e dá um golpe duplo ao colocar um biscoito entre os lábios, provocando-o a pegar o biscoito dela. Timidamente, mas entusiasmado, Buchan brinca até que Alice lhe diz que acabaram de ter um beijo indireto. Isso é demais para o pobre rapaz, que explode de excitação. Após ser atingido pela clareza pós-êxtase, Buchan pensa em como sua vida foi arruinada quando uma bruxa lançou uma maldição sobre ele aos 5 anos de idade. Desde então, Buchan foi forçado a viver uma vida de solidão. Sentindo-se frustrado, ele pensa em como tudo teria sido diferente se ele tivesse conseguido encontrar uma cura para se libertar dessa maldição. De repente, do nada, uma borboleta voa na direção de Buchan, fazendo-o tocar acidentalmente a árvore ao lado e cair diante dos olhos de Buchan. Enquanto Buchan está deitado no chão, Alice chega, pronta para prender Buchan entre suas poderosas coxas. No entanto, Buchan rapidamente se levanta e repreende Alice por assediá-lo. Alice diz a Buchan que ela vai esmagar o patriarcado assediando seu empregador masculino. No final, tudo o que o pobre Buchan pode fazer é suspirar. Acontece que Alice é a única filha da chefe das criadas na residência de sua família, e por causa disso, Buchan conhece a garota desde seu infância. Vendo Buchan perdido em seus pensamentos, Alice mais uma vez o provoca levantando a saia. Obtendo a reação desejada, Alice diz a Buchan que merece um aumento por salvá-lo da epidemia de solidão masculina. No dia seguinte, Alice traz comida para Buchan quando percebe que ele não come muito. Quando ela pergunta a Buchan sobre o assunto, ele revela que sempre se pode ser mais magro, mas melhor. Ao ouvir isso, Alice lembra Buchan que ele não é Patrick Bateman e que deveria começar a tomar seus comprimidos para a esquizofrenia. Suspirando, Buchan revela que tem uma relação difícil com a comida, pois desde que foi amaldiçoado, as refeições são um saco. Compreendendo o trauma de Buchan com a comida, Alice começa a limpar os pratos quando informa a ele que seu amigo de infância, Philip, quer visitá-lo. Tendo sido privado de companhia intelectual por muito tempo, Buchan permite que Philip o visite, mas No dia seguinte, Buchan começa a duvidar de sua decisão quando Alice diz para ele parar de amolecer com ela. Enquanto Buchan recupera sua confiança, Alice tenta tirar seu chapéu, mas Buchan a impede dizendo que gosta de esconder seu corte de cabelo e boy atrás do seu chapéu. Buchan começa a se vestir para a reunião quando diz a Alice que, após ser amaldiçoado, sua família e amigos começaram a evitá-lo. Mas Philip não era como os outros, pois seu comportamento não mudou. Quando chega a hora de encontrar Philip, o dia de Buchan está arruinado e sua decepção é imensurável. Minha decepção é imensurável. Após perceber que Philip se tornou como os outros, Buchan friamente pergunta a ele o que veio fazer aqui. Quando Philip explica que está ali para vê-lo, Buchan acidentalmente toca em um vaso, fazendo as flores murcharem. Ao presenciar isso, Philip decide ir embora mais cedo do que o esperado, mas pede a Alice que o leve ao lavabo antes de partir. Uma vez fora da vista de Buchan, Philip insta Alice a ir com ele, alertando-a de que ficar com Buchan é perigoso. De repente, Buchan aparece, assustando Philip, que o chama de monstro. Recuperando-se, Philip admite que não queria visitar, mas sentiu-se compelido a informar Buchan que sua família planeja nomear seu irmão mais novo como herdeiro oficial. E conhecendo sua família, isso significa que cortarão todos os laços com Buchan. Após um breve pedido de desculpas, Philip sai rapidamente, jurando nunca mais pisar na mansão. Naquela noite, Buchan confidencia a Alice, admitindo que quando ela não está com ele, sua mente se enche de pensamentos deprimentes. Ele continua, revelando que nunca conhecerá o calor do corpo dela, ou a frieza de suas lágrimas. Antes que Buchan possa continuar, Alice o interrompe e diz a Buchan que ela será sua mãe gótica por toda a eternidade. Com isso, ela passa por ele, afirmando que quer ajudá-lo a quebrar essa maldição.
Ao ouvir isso, Bo-chan promete um dia colocar um anel naquele dedo. No dia seguinte, Rob, o mordomo, retorna à mansão e pede desculpas a Bo-chan e Alice por demorar muito. Abrir Bo-chan despreza isso e diz a Rob para apenas garantir que Alice se mantenha na linha. No entanto, o homem senil apenas sorri e diz a Bo-chan que os dois parecem fertilizável. Com isso, Rob volta ao trabalho, o que surpreende Bo-chan ao notar como, mesmo com um pé na cova, Rob consegue cozinhar, limpar e dançar melhor do que Miley Cyrus. Da janela, Bo-chan observa Rob trabalhando diligentemente e diz a Alice como Rob tem sido como um pai para ele. Ouvindo isso, Alice diz a Bo-chan que a mãe dele provavelmente teve um caso com o mordomo, então quem sabe? Sentindo-se frustrado pelas travessuras de Alice, Bo-chan diz a Rob para apenas tirar essa vadia de sua vista para que ele possa se concentrar em seu livro. Atendendo a ordem de Bo-chan, Rob pede que Alice o acompanhe, mas antes de sair, Alice mostra suas coxas fortes para que Bo-chan tenha algo em que pensar na sua ausência. Mais tarde, enquanto Bo-chan passeia pelo corredor só porque pode, nesse momento Rob aparece e está prestes a tocar Bo-chan em lugares que melhorariam seu humor. Mas, infelizmente, ele se afasta bem a tempo. Acontece que ele confundiu Bo-chan com Alice. No entanto, apesar da visão e audição fracas de Rob, Bo-chan percebe que o mordomo ainda está no auge quando se trata de cuidar da mansão. Depois daquela interação estranha com Rob, Bo-chan senta-se em frente ao seu piano e começa a compor canções. Ele pensa em como, ao longo dos anos, tem aprimorado suas habilidades de composição. Então, se sua família o expulsasse, ele teria uma forma de ganhar o pão. Porém, nesse momento, Alice chega e começa a provocar Bo-chan. Cansado das provocações, Bo-chan manda Alice limpar a lareira. Seguindo a ordem de Bo-chan, Alice se abaixa ao lado da lareira e diz pra ele: "Ajude-me, mano, eu estou presa." Suspirando, Bo-chan observa através de seu piano e admira a forma como o deus da trama criou Alice. Antes que Bo-chan possa trazer Nauri América para o Japão, ele convida Alice para sentar ao seu lado enquanto toca piano. Vendo Bo-chan tocar as teclas, Alice deseja ser o piano naquele momento. Após terminar a música, Bo-chan revela que escreveu a canção para ela. Ao ouvir isso, Alice sorri e está prestes a beijar Bo-chan quando se afasta, percebendo que Bo-chan não quer ser beijado. No dia seguinte, Bo-chan senta-se em frente ao piano e manifesta que será um bom dia quando, de repente, é cumprimentado por sua feia irmãzinha, Viola. Com sua paz perturbada, Bo-chan fica bravo com Alice por ter deixado Viola entrar na mansão sem sua permissão. Depois de recuperar a compostura, Bo-chan observa Viola e nota como sua irmã é o tipo de mulher que acaba sozinha com um monte de gatos. Como sempre, Viola provoca seu irmão perguntando se ele quer aplaudir as bochechas da empregada. Quando Bo-chan confirma, Viola diz a Bo-chan que Andrew Tate ficaria muito desapontado com ele agora. Então, para ajudar Bo-chan a se tornar um sigma que atrai todas as senpai. Meninas, Viola diz-lhe para laçar Max para que ele possa ser transportado para um mundo onde ele é bonito. Quando é hora de partir, Viola diz a Bo-chan para quebrar a maldição para que ele possa retornar à casa da família. Ao se despedir, Rob vem cumprimentá-la. Ao ver Rob, Viola fica corada. Ao observar sua irmã, Bo-chan percebe que Viola gosta dos homens como gosta do seu whisky, envelhecido e complexo. Mais tarde naquele dia, Bo-chan encontra um gato preto, o que o faz surtar. Depois de muito drama, Rob nota um bilhete preso na coleira do gato. Ao ler a nota, Bo-chan percebe que a gata foi abandonada pela dona, assim como ele. Felizmente, a gata encontra uma nova família, o que acende esperança no coração de Bo-chan. À noite, Alice encontra Bo-chan no salão de baile admirando a lua. Quando Alice vem chamá-lo para o jantar, Bo-chan revela como seu avô e a mãe de Alice dançavam juntos nesta mesma sala. Depois de compartilhar aquele pedaço de história, Bo-chan convida Alice para dançar com ele. Aceitando o convite, o jovem casal balança em perfeita harmonia, sem nunca se tocarem, mas perto o suficiente para sentir o ritmo dos corações um do outro. Sem nada melhor para fazer, já que ele é um filho de pais influentes, Bo-chan joga sinuca com Alice. Os termos do jogo são bem simples. O perdedor tem que fazer qualquer coisa que o vencedor diga. Quando Bo-chan está prestes a ganhar o jogo, Alice usa seus encantos femininos para distraí-lo, fazendo com que Bo-chan perca o jogo. Depois de perder, Bo-chan se preocupa que Alice o obrigue a aplaudir o busse dela. Mas para sua surpresa, Alice o convida para visitar a cidade com ela. Ao perguntar por quê, Alice revela que está acontecendo um festival de fantasias, o que significa que ele pode esconder seu rosto feio e relaxar entre as pessoas. Mais tarde naquele dia, Alice se veste como uma mamãe gótica enquanto Bo-chan usa o traje de um médico da peste. No entanto, devido à espessura do traje, Bo-chan acaba caindo e se perdendo. Enquanto isso, Alice é abordada por uma mulher mascarada que a confunde com sua mãe, Sharon. Quando a mulher percebe seu erro, ela rapidamente se afasta de Alice, deixando-a confusa. Por outro lado, Bo-chan está preso com um menino chorando que está tão perdido quanto ele. De repente, Bo-chan vê um piano e começa a tocar na esperança de consolar o menino. O menino olha para Bo-chan e diz-lhe que, embora quisesse um pouco de leite da mamãe, essa batida é muito boa também. Enquanto Bo-chan continua a tocar, os habitantes da cidade começam a participar desta festa animada. Vendo todos dançando com empregadas, Bo-chan se pergunta sobre Alice quando ela de repente aparece diante dele. Enquanto xinga pela cidade com Alice, Bo-chan descobre que as pessoas da cidade ouviram histórias sobre ele e o conhecem como a Morte Encarnada. O nome chateia Bo-chan, e ele diz a Alice que é apenas um cara pequeno com uma maldição.
Mudando de assunto, Alice pergunta a Bo-chan se eles podem subir na torre do relógio. Ao chegar ao topo da torre, Bo-chan admira a lua enquanto Alice narra um conto de fadas sobre uma princesa que se apaixonou pela lua. Conta a história que a bela princesa estava noiva de um príncipe bonito, quando uma bruxa ciumenta levou o príncipe e o deixou na lua. Com o príncipe longe, a princesa oferecia beijos à lua todas as noites. Ouvindo o conto, Bo-chan comenta como o príncipe deve estar se divertindo com algumas senhoras com aparência de Avatar em Urano. Incapaz de esconder sua dor com palhaçadas, Bo-chan diz a Alice que eles estão no mesmo barco, já que apesar de estarem próximos, ele é incapaz de dar uns pega por trás nela. Quando Bo-chan diz a Alice que a ama e pede desculpas por deixar o seu ficar todo empoeirado, Alice assegura a Bo-chan que ela vai esperar que ele ataque o seu Após retornar do festival, Bo-chan vai em direção ao quarto de Alice quando a encontra completamente nua. Vou gozar. Após se consolar, Bo-chan pede a Alice que se vista modestamente. Aceitando o pedido, Alice veste algumas roupas e convida Bo-chan para seu quarto, revelando como ela planeja fazê-lo sentir-se. Pensar que finalmente é sexta-feira maluca, Bo-chan entrega seu livre-arbítrio à mommy gótica espessa antes de ele. Para o total desagrado de Bo-chan, Alice pede-lhe que adormeça. Após provocar muito Bo-chan, Alice assegura-lhe que estará bem ao seu lado. Então, enquanto Bo-chan está prestes a ir para uma terra onde ele toca nos pertences de Alice, ele pede-lhe para ir a um encontro com... Depois de alguns dias, Alice se encontra em um barco com Bo-chan, que diz a Alice que queria mostrar-lhe uma chuva de meteoros. Feliz em ouvir isso, Alice expressa sua alegria por ter Bo-chan só para ela. Infelizmente, o romance é arruinado por uma rajada de vento, que leva o chapéu de Bo-chan embora. Quando Alice se levanta para pegar o chapéu, ela acaba caindo no rio. Ver qualquer coisa além dele molhar Alice realmente irrita Bo-chan, e ele diz a Alice que se não fosse pela maldita maldição, ele a teria deixado mais molhada do que o rio. Enquanto isso, Alice, querendo um pouco de ação, exige que Bo-chan a beije. No entanto, Bo-chan rapidamente a lembra que ela morrerá se ele a beijar. Em resposta, Alice diz a Bo-chan que morrer por seu beijo seria uma honra. Apesar de toda a insistência de Alice, Bo-chan se recusa a beijá-la. Então, no final, Alice empurra Bo-chan na água. Com a chuva de meteoros terminada, Bo-chan revela frustradamente como queria confessar seus sentimentos, mas como o momento já passou, eles devem piscar sozinhos em seus quartos. No dia seguinte, Bo-chan percebe como Alice está o ignorando como sua paixão ignora você. Sentindo-se ansioso, Bo-chan pergunta a Alice se ela quer que ele faça uma imitação de Charlie Chaplin para... Mas Alice friamente pergunta a Bo-chan se a mãe dele ignorá-lo durante o tempo de néctar de mamilo finalmente quebrou sua mente. Quando Alice se vira para sair, Bo-chan pergunta se ela está chateada com a noite passada. Mas quando Alice diz que está bem, Bo-chan grita irritado, dizendo que sabe que quando uma garota diz que está bem, ela nunca está bem. Depois de ser ignorado novamente, Bo-chan pensa que, se não for assediado pela mamãe gótica, terá que entrar no Reddit para incels solitários. Enquanto Bo-chan continua a observar Alice de longe, uma lâmpada se acende em sua cabeça e ele pede a Robbie para tocar em Alice por ele. Surpreso, Robbie pergunta se ele também quer que ele pegue a cadeira de corno, o que leva Bo-chan a esclarecer que ele só quer que ele toque a testa de Alice. Acontece que a suspeita de Bo-chan estava certa, pois Alice estava pegando um resfriado e queria mantê-lo à distância para que ele não pegasse o resfriado dela. Após levar Alice para o quarto, Bo-chan diz a ela que quer lhe dar apoio moral. Mas em resposta, Alice diz a Bo-chan que prefere apoio oral. Após alguns dias, Alice recupera a saúde e volta a importunar Bo-chan, que está desanimado por causa da neve. Na esperança de animar Bo-chan, Alice lhe entrega um cachecol tricotado por ela. Ao cheirar o cachecol, Bo-chan comenta que tem o mesmo cheiro do molusco dela. Depois de se vestirem, os dois decidem brincar na neve quando Robbie se junta a eles. Durante a brincadeira de bolas de neve, Bo-chan vê Alice se transformar em um canhão e pensa que se ela estivesse na Segunda Guerra Mundial, o Japão teria totalmente vencido. Após um dia agitado, Bo-chan e Alice retornam à mansão onde Bo-chan se recusa a tirar o cachecol. De repente, Alice percebe que está faltando um de seus brincos e começa a entrar em pânico, pois esses brincos pertenciam à sua falecida mãe. Vendo Alice preocupada, Bo-chan sai para encontrar o brinco. No entanto, devido ao vento forte, ele acaba desmaiando na neve. Enquanto isso, um morcego voando no céu nota a mansão de Bo-chan e decide procurar comida lá. Transformando-se em humano, a criatura misteriosa se aproxima da mansão e encontra Bo-chan deitado na neve. Após acordá-lo, a criatura pergunta a Bo-chan o que ele está fazendo no frio. Bo-chan diz ao estranho que quer animar sua empregada, então está tentando encontrar o brinco dela. No entanto, devido ao frio, Bo-chan acaba desmaiando novamente. Vendo como Bo-chan está se esforçando por uma empregada, o estranho usa magia de fogo para derreter a neve. Quando Bo-chan desperta, a menina lhe entrega o brinco de Alice e depois se apresenta como Cuff, a bruxa. Após convidar Cuff para sua mansão, Bo-chan descobre que ela não pode quebrar sua maldição, pois está além dos seus poderes. Cuff é então recebida por Alice e exige ser levada ao banheiro imediatamente. Quando as meninas saem, Bo-chan se pergunta se as duas estão se sorando.
A mera ideia das garotas nuas colocou Bochan em um humor tão bom que ele começa a dançar e cantar. De repente, a bruxa chega exigindo comida. Quando se sentam para jantar, Cuff revela como se separou de sua amiga e estava faminta no frio. Depois de devorar uma quantidade ridícula de comida, Cuff começa a falar sobre bruxaria, mas admite que não conhece a bruxa que o amaldiçoou. Com isso fora do caminho, Cuff conta a Bochan como seu tipo é regularmente caçado por caçadores de bruxas, explicando que ela e sua amiga perderam seus pais para esses caçadores. Ela continua, revelando que seu pai era humano, e como ela era uma anomalia, foi rejeitada tanto por bruxas quanto por humanos. Depois de completar sua história triste, Cuff diz severamente a Bochan que não pode falar mais, pois tem medo de expor seus segredos. Com um sorriso astuto, Cuff expressa com saudade que, se ao menos sua amiga estivesse aqui com ela, então não precisaria exaurir suas 2 células cerebrais. Ao ouvir Cuff falar tão carinhosamente sobre sua amiga, Bochan comenta que ela deve amar o cara. Isso imediatamente cala Cuff quando ela sai da mansão. Na manhã seguinte, Alice vê o boneco de neve feio e pensa nos momentos em que foi intimidada por ser uma empregada. Foi Bochan que ofereceu palavras gentis quando ela estava no seu ponto mais baixo, e desde então sua afeição pelo jovem mestre começou a florescer. No dia seguinte, Viola vem visitar Bochan e é recebida por Rob. Como sempre, ao ver o Boomer, Viola fica vermelha e sonha em chamá-lo de papai um dia. Com Rob saindo da sala, Bochan imediatamente provoca Viola, que retruca dizendo que a idade é só um número. Irritada com as palavras do irmão, Viola decide puni-lo, provocando Alice. Assim, quando a empregada lhe traz alguns doces, Viola diz a ela que lhe falta um charme visual. Continuando, Viola afirma que, embora Alice tenha aqueles atributos, o rosto dela é um 13, melhor. Depois de julgá-la como uma Karen, Viola diz a Alice que a ajudará a liberar seu verdadeiro potencial. Alguns momentos depois, Viola ordena que Alice mostre sua nova expressão aprendida para Bochan, que instantaneamente começa a adorar ela. Querendo agradecer a Viola por seu esforço, Bochan a incentiva a passar um tempo com Rob, sugerindo que ela o ajude a fazer a massa. A cozinha instantaneamente se torna uma suíte de lua de mel, enquanto Viola começa a flertar com Rob, comentando como eles se parecem com um casal recém-casado. Da mesma forma, Alice e Bochan conseguem passar um tempo de qualidade juntos. De longe, Viola observa seu irmão e expressa a Rob como Bochan é sortudo por ter Alice e ele como apoio emocional. Ela então diz a Rob para garantir que Bochan endireite seu comportamento ou seu irmão mais novo assumirá como chefe da família. Ao ouvir isso, Rob agradece a Viola e comenta que, embora ela possa agir como uma bruxa fria e insensível, no fundo, ela realmente ama o Bochan. Sorrindo timidamente, Viola vai para casa quando Rob vem entregar os biscoitos que fizeram juntos. Ao dizer para ela voltar em breve, Viola começa a imaginar cenários saídos de um bizarro Wattpad. História. No dia seguinte, enquanto Alice sai para patinar no gelo, Bochan se senta e a admira de longe. De repente, um corvo se senta ao lado dele e chama Alice de uma gata total. A princípio, Bochan acha que realmente precisa tomar seus remédios, porque que diabos? Mas então, enquanto o corvo continua falando sobre a capacidade de Alice de ter filhos, Quadris, Bochan percebe que não está completamente insano. Acontece que o corvo é um usuário de magia e amigo de Cuff. Depois de patinar, Alice se aproxima dos homens quando o corvo se transforma em um humano e se apresenta como Zayn. Bochan observa Zayn e diz para ele se afastar de Alice, mas Zayn audaciosamente a chama de fofas. Ele também diz a Bochan que adora mulheres e como elas se vestem para os homens. Mas então Bochan libera seu lado feminista e diz a Zayn que as mulheres se vestem para si mesmas. Enquanto Zayn se pergunta onde Cuff foi parar, Alice revela um morcego aconchegado dentro de suas gazongas. Naquele momento, os rapazes contemplam a cena e sonham em ser esmagados pelos travesseiros de leite de uma mamãe gótica. Depois de assumir a forma humana, Cuff cumprimenta Zayn e, em seguida, volta sua atenção para Bochan e Alice. Ela pergunta o que eles estão fazendo, e ao saber que estavam patinando no gelo, exige tentar a atividade ela mesma. Enquanto tenta patinar no gelo, Zayn compara Cuff a Alice, dizendo como Alice é mais mulher do que ir com ela. Chateada com o comentário, Cuff diz a Zayn que, se pudesse voltar no tempo, entregaria a sua mãe grávida um cabide. Depois de brigarem como dois casais que têm sessões de vai e vem picantes, Cuff segura a cintura de Zayn e pede para ele caminhar. Enquanto ele faz isso, Cuff começa a patinar e convida Alice a se juntar, que então convida Bochan. Quando chega a hora de partir, Cuff e Zayn dizem a Bochan que o levarão a um encontro de bruxas chamado Sabbath das Bruxas na próxima lua de sangue. Quando Bochan expressa surpresa, Zayn explica que, já que não podem lhe contar nada sobre as bruxas, o levarão ao encontro para que ele possa investigar quem lançou a maldição sobre ele. E se encontrar algum problema, então descanse em paz, meu amigo. Na noite seguinte, Alice é recebida por Viola, que revela como queria dormir com Rob, mas Bochan disse para ela parar de agir como uma mulherzinha feita para o calçamento. Bufando de aborrecimento, Viola se aconchega com Alice, e as duas conversam sobre suas vidas amorosas. Viola confessa que sua mãe nunca a amou, e ela sempre desejou ser mimada por alguém.
Com isso, ela adormece. Momentos depois, Bolt-chan chega e encontra Alice abraçada com Viola. Antes que ele possa acordar Viola, Alice diz a Bolt-chan para paparicar a irmãzinha dele, para que ela não desenvolva uma obsessão pouco saudável por bichos de pelúcia e Bang Bang bruto. Com vontade de ler, Bolt-chan chega ao conservatório apenas para encontrá-lo completamente tomado por cipós e árvores. Sem perder o ritmo, ele pede a Alice para sujar as mãos, fazendo com que a empregada tire um monte de ferramentas de jardinagem do decote, como um mágico tirando coelhos de uma cartola. Querendo dar uma mãozinha a Alice, Bolt-chan usa o poder de sua maldição para lançar as árvores indesejadas. Enquanto faz isso, ele reflete sobre como a bruxa colocou certas condições nele. Ele pode lançar qualquer coisa que entre em contato direto com ele, mas tocar através de roupas grossas não será letal. Foi então claro para Bolt-chan que a bruxa queria que ele vivesse sob seu controle, e ela conseguiu fazê-lo. Quebrando sua corrente de pensamentos, Bolt-chan verifica Alice, que estava admirando as flores. Alice lhe pede para destruir as flores, pois ela se cansou delas e sai. Sabendo que Alice é uma cópia barata de Morticia Addams, Bolt-chan faz para ela uma guirlanda de flores mortas como símbolo de seu amor. Quando Alice começa a sorrir, Bolt-chan afirma para si mesmo que não ficará sob o feitiço da bruxa por muito tempo, pois planeja encontrar pistas sobre ela no sábado. Desta forma, ele poderá não apenas bater palmas para Alice, mas também ser aceito por sua mãe. Mais tarde naquela noite, enquanto Bolt-chan anda pelos corredores, ele ouve o grito de Alice. Ao verificar, ele descobre que um gato fugiu com a roupa de Alice, deixando-a como uma dama nua em apuros. Sem pensar muito, Bolt-chan anuncia que vai ajudar Alice em seu problema. Claro, durante a missão, Alice faz o possível para provocar Bolt-chan, levando-o a dizer para Alice: "Eu não quero estar excitado." Mas, logo Bolt-chan encontra o vestido, mas o acha todo mastigado. Isso deixa Alice bastante triste, pois ela recebeu elogios de Bolt-chan por aquele vestido específico. Após alguns dias, Cuff e Zain chegam à mansão, prontos para levar Bolt-chan ao sabá das bruxas. Enquanto Bolt-chan se desespera com a ideia de participar de uma festa do chá das bruxas, Alice permanece calma e controlada como sempre. Zain e Cuff chegam na sala, e ao verem Bolt-chan armado com armas de assassinato, dizem-lhe para relaxar. Eles asseguram que ele estará bem, desde que as bruxas não descubram que ele é humano. Vendo as bruxas cooperarem com ele, Bolt-chan se pergunta por que Cuff e Zain estão fazendo de tudo para ajudá-lo. Afastando esses pensamentos, Bolt-chan pega a capa de Zain que o ajudará a mascarar seu cheiro. Com tudo pronto, Zain abre um portal, permitindo que Bolt-chan e Alice entrem no reino das bruxas. Ao ver as criaturas sobre-humanas, Bolt-chan faz xixi nas calças. Logo, uma bruxa mascarada se dirige a todos para uma verificação de presença. Enquanto Bolt-chan observa seu entorno, Zain informa que a bruxa mascarada, Dalet, é a líder deles. Vendo Zain sussurrando com um estranho, Dalet pergunta quem ele trouxe. Apesar de querer dizer algo esperto, Cuff acaba anunciando que os dois recém-chegados são na verdade filhos dela e de Zain. Em meio às comemorações das outras bruxas, Dalet inicia o sábado. Após tagarelar sem parar, Dalet termina o sábado, para o desânimo de Bolt-chan. Sem ter o que fazer, Alice se aproxima de Dalet, que a cumprimenta pelo nome. Acontece que ela é a estranha que Alice encontrou durante o festival. Quando Alice pergunta a Dalet se ela conhecia sua mãe, Dalet revela enigmaticamente que teve uma breve convivência com ela. Bolt-chan se junta à conversa e também é reconhecido por Dolph, que revela que conhecia a bruxa que lançou a maldição nele. Após mais perguntas, Bolt-chan descobre que a bruxa que o amaldiçoou morreu. Quando ele pressiona Dolph por mais respostas, Dolph fica com raiva. Diz a Bolt-chan que odiava aquela bruxa e queima seu manto, fazendo com que todas as bruxas o persigam ele e Alice. Vendo a maré se voltar contra eles, Zain abre um portal, permitindo que Bolt-chan e Alice escapem com segurança. Depois de chegarem de volta à mansão, Bolt-chan pergunta às bruxas por que decidiram ajudá-lo. Cuff revela que quando o conheceu e viu o quanto ele era dedicado a Alice, decidiu ser amiga dele. Ouvindo isso, Bolt-chan fica feliz e diz a Zain e Cuff que eles são sempre bem-vindos em sua mansão. No dia seguinte, Bolt-chan se depara com um pote que se assemelha a Hugh. Quando ele pergunta a Alice o que uma coisa desagradável como aquela está fazendo em sua mansão, Alice revela que é um pote mágico que foi feito por um bruxa, enquanto ela revela animadamente um livro de receitas. Bolt-chan não vê encanto em um item tão extravagante. Alice então afirma que fará uma poção do amor para Bolt-chan e o força a participar com ela. Sim. Enquanto os dois começam a cozinhar, Alice revela a Bolt-chan que o pote mágico é na verdade um pote falante e vem com recursos extras também. Isso faz Bolt-chan se perguntar se ele pode colocar sua princesa Sofia na boca do pote e conseguir um slop top muito bom. Quando ele coloca sua ideia em ação, a sala fica coberta de fumaça por razões de privacidade. Mais tarde, Alice pede a Bolt-chan para mexer o pote, e quando ele termina, Alice revela que isso não é uma poção do amor, mas na verdade um suposto remédio para quebrar o amaldiçoar. Tocada por isso, Bolt-chan experimenta a atrocidade cozinhada por ele e Alice. No entanto, ao testar, eles descobrem que a maldição ainda está em pleno efeito. Isso não aborrece Bolt-chan, pois ele diz a Alice que já esperava isso, pois Dolittle lhe contou como a maldição seria difícil de quebrar. No final, Bolt-chan decide dar o pote mágico para o velho Rob como uma alternativa para a Pocket Busy. Do canto da sala, Bolt-chan nota Viola lançando olhares mortíferos para o pote, o que o faz se preocupar com a segurança do pote. Mais tarde naquele dia, Alice entrega a Bolt-chan uma partitura de um artista chamado McFarlane, e revela que qualquer pessoa que tocar a melodia corretamente pode se livrar de qualquer maldição.
Mas se não tocar a melodia corretamente, então eles ficarão loucos. Apesar de cético, Bo-chan começa a tocar a melodia quando de repente o fantasma de McFarlane aparece na frente dele. Enquanto Bo-chan conversa com McFarlane, Alice se pergunta se ele ficou louco. E quando ele tenta explicar, McFarlane revela a Bo-chan que apenas o intérprete pode ver seu fantasma. Então sua atenção se volta para Alice, e ele conta a Bo-chan como nos bons tempos, quando a escravidão não tinha sido abolida. Ele batia palmas para suas criadas de um lado para o outro. Quando McFarlane tenta flertar com Alice, a criada o rejeita friamente, dizendo que só deixa entrar o Gasparzinho, o fantasminha camarada, e não o misógino branco. De coração partido por isso, McFarlane tenta distrair Bo-chan, mas no final, o jovem mestre toca a melodia com sucesso, fazendo McFarlane desaparecer como um peido no ar. Quando a maldição ainda não deixa Bo-chan, ele acaba gritando de frustração. No dia seguinte, Bo-chan bate na porta de Alice e a encontra com uma roupa reveladora. Desconcertado por isso, ele fecha a porta e se pergunta se Alice sequer o vê como homem. Bo-chan então se lembra de como Viola lhe disse que, para conquistar uma mulher, é necessário acelerar o coração dela. Com esse pensamento em mente, Bo-chan tenta assustar Alice, mostrando-lhe uma pintura de uma mulher chorando lágrimas de sangue. No entanto, no final, Bo-chan acaba se assustando, fazendo-o esbarrar acidentalmente em um vaso que é muito querido por Rob. Ao ver o mordomo exibir uma aura mortal, Bo-chan se esconde. Ao ser acompanhado por Alice no armário, os dois decidem se esconder embaixo da cama quando Alice diz a Bo-chan que o esconde-esconde era originalmente um jogo para adultos. Depois de provocar um pouco Bo-chan, Alice pergunta se ele quer crescer. Suspirando, Bo-chan revela que quer começar a beber álcool para poder bater nela sem se sentir culpado. Mais tarde, isso faz Alice sorrir muito enquanto diz a Bo-chan que acabou de sentir uma emoção intensa em suas regiões inferiores. Envergonhado, Bo-chan sorri e pensa em como conseguiu encantar Alice no final. De repente, Rob os encontra e diz a Bo-chan que desde que quebrou o vaso, descobriu algumas joias perdidas na terra e revela como antigamente os servos roubavam joias de sua mãe e avó e as escondiam no vaso de flores. Graças ao Bo-chan, eles conseguiram recuperar heranças valiosas. No dia seguinte, Bo-chan e o resto são visitados por Cuff, que está tentando mostrar a Zayn que não é uma total idiota aprendendo o alfabeto. Infelizmente, quando ela tem dificuldades para aprender o alfabeto, todos percebem que Cuff é fruto de incesto. Querendo mudar de assunto, Bo-chan pergunta a Cuff onde está Zayn, e a bruxa revela animadamente que ele está no circo. Surpreso, Bo-chan pergunta a Cuff se Zayn começou a seguir sua carreira de palhaço. Então Cuff revela que, como eles parecem bem bagunçados, entrar para o circo foi a melhor opção de carreira. De volta à residência da família Bo-chan, Walter encanta todas as empregadas, levando Viola a comentar que ele é como Jungkook do Wish. Ignorando o elogio dissimulado de Viola, Walter pergunta se ela vai ver o irmão amaldiçoado deles, mas Viola responde dizendo que isso não é da conta dele. Walter então lembra Viola de como ele em breve herdará tudo. Em retaliação, Viola diz a Walter que seu irmão mais velho pode quebrar a maldição e ser nomeado o herdeiro em vez disso. Isso deixa Walter tão chateado que ele começa a rebolar em depressão. Mais tarde, Walter revela a Viola como ele odeia Bo-chan por ter nascido. Primeiro, antes de ir para a casa de Bo-chan, Viola diz a Walter para cortar ou pintar o cabelo para lidar com sua tristeza. No entanto, ao chegar, Viola é recebida por Cuff e se pergunta se ela é uma ladra. Querendo receber carinhos na cabeça de Rob, Viola tenta capturar Cuff, apenas para ser atingida por seus enormes airbags. Recuperando-se do impacto, Viola amaldiçoa sua mãe por ser feita como uma... Entretanto, Cuff interpreta as ações de Viola como uma criança precisando de um pouco de atenção. Após muito esforço, Viola consegue amarrar a bruxa, mas, para seu desgosto, Cuff permanece despreocupada. Enquanto as duas garotas começam a conversar, Cuff diz a Viola que ela é muito parecida com Bo-chan, o que a aborrece. De repente, Bo-chan, Alice e Rob entram no... Ao ver Viola em cima de Cuff, a turma decide sair da sala antes de se molharem na própria esguicho. Mais tarde naquela noite, Alice e Bo-chan se unem jogando xadrez quando Alice comenta como as tempestades de neve a lembram da primeira vez que entrou neste lugar. Voltando ao passado, Rob entra no quarto de Bo-chan e o encontra destruído novamente. Ignorando o ambiente sombrio, Rob anuncia que contratou uma nova empregada para ele. Quando Bo-chan vê Alice, ele fica agitado e diz para ela ir embora imediatamente. No entanto, em vez de temer a raiva do jovem mestre, Alice tenta lembrá-lo de como se conhecem desde a infância. Infelizmente, isso irrita ainda mais Bo-chan, que diz a Alice que não quer se lembrar do passado. No dia seguinte, Bo-chan fica mais hostil com Alice e exige que ela limpe a bagunça do quarto dele em 3 dias, senão ela será demitida. Mais uma vez, Alice, percebendo que Bo-chan está em seus dias de homem, não se ofende com sua crueldade e decide limpar o... Sozinha no quarto sombrio, Alice recolhe os pedaços de vidro quebrados e se lembra de como Bo-chan costumava ser de bom coração durante a infância dele. No dia seguinte, Alice cumprimenta Bo-chan alegremente, que fica visivelmente surpreso ao saber que Alice limpou todo o quarto em uma noite. Nesse momento, Bo-chan percebe o quanto foi cruel com Alice e começa a chorar. E como sempre, Alice permanece ao seu lado. Quando Bo-chan percebe que Alice não o abandonará, ele decide partir.
Caminhando na noite nevada, sozinho e com frio, Bo-chan encontra sua mente cheia de pensamentos emo. Ele amaldiçoa a bruxa que o amaldiçoou e privou de amor. De repente, Bo-chan acaba caindo e encontra seu corpo muito difícil de mover. Enquanto ele está ali deitado esperando a morte, finalmente se lembra de Alice e deseja vê-la uma última vez. De repente, Alice aparece diante de seus olhos, mas então Bo-chan decide ficar todo emo com Alice e diz a ela que quer morrer. Encontrando-se no limite, Alice joga bolas de neve em Bo-chan e diz a ele como ele é egoísta por querer morrer e deixar para trás aqueles que o amam. Com isso, Alice revela a Bo-chan como, quando eram crianças, ela era uma criança frágil, mas foi ele quem mostrou bondade quando ela mais precisava. No final, Bo-chan decide abandonar seu sonho de se tornar Chester Bennington e volta para casa com Alice. Com a chegada da véspera de Natal, Viola pergunta a Bo-chan e Alice se ela deveria deixar Robbie desflorá-la como presente de Natal. Em resposta, Alice diz para ela se contentar com um lenço, ao que Viola agradecidamente concorda. Alice ajuda Bo-chan a se preparar quando provocativamente diz a ele como gostaria de passar a véspera sozinha com ele. Nesse momento, Bo-chan corre para dizer à sua equipe para trancar as portas, para que ele possa ficar a sós com Alice. Vendo Bo-chan babar tanto por ela, Alice ri e lembra de que Cuff e Zayn farão uma aparição mais tarde hoje à noite. Depois de saber que terão uma festa de Natal, Bo-chan se preocupa que sua obsessão por masturbação seja notada por todos. Para tranquilizar Bo-chan, Alice diz a ele para se aceitar e se tornar o maior masturbador que o mundo já viu. Enquanto isso, Viola ouve um sermão de sua mãe quando Gerbera diz que ela tem o senso de moda de um cafetão daltônico. Ouvindo isso, o pequeno coração de Viola se parte e ela imediatamente decide passar o Natal com Bo-chan e Robbie. Vendo sua irmã escolher Bo-chan em vez dele novamente, Walter disfarça-se como o cocheiro determinado a ver o lugar de Bo-chan com seus próprios olhos. De volta à mansão, Alice e Bo-chan são recebidos por Zayn e Cuff, que trouxeram uma árvore. Quando Cuff expressa animadamente que está ansiosa para ver o Papai Noel, Bo-chan percebe que ela é como a garota que acredita que seu namorado vai se casar com ela. Assim que as meninas começam a decorar a árvore, Zayn confessa a Bo-chan que acha Cuff fofa. Percebendo que Zayn tem sentimentos por ela, Bo-chan o encoraja a expressar o que sente. Após receber um conselho sensato de Bo-chan, Zayn decide elogiar Cuff, mas a encontra dormindo. Mais tarde naquela noite, enquanto Viola corre pra dentro, acaba derrubando o presente pra Robbie, e Walter o pega pensando que o presente é pra Bo-chan, o que o enche de extremo fúria. Sem ser notado, Walter encontra a mansão vazia e pensa que Bo-chan deve ser um perdedor miserável, o que automaticamente o faz melhor que ele. Ele então encontra um traje de Papai Noel e decide vesti-lo quando de repente Cuff aparece toda animada. Acreditando que Walter é o Papai Noel, Cuff ansiosamente exige seu presente, levando Walter a entregar o presente de Viola para... Encantada com isso, Cuff decide ser a ajudante do Papai Noel e acaba jogando Walter pela chaminé. Quando Walter tem uma aterrissagem não muito suave, todos presentes no gramado congelam em choque até que Viola o reconhece e chama por Walter. De repente, Cuff entra na sala carregando o presente, o que leva a uma briga entre ela e Viola, que exige seu presente. Enquanto isso, Walter confronta Bo-chan dizendo como ele viveu uma vida fácil enquanto todos os dias lhe diziam o quanto ele era substituível. Antes de conversar com seu irmão, Bo-chan decide resolver a briga entre as meninas, que escalou rapidamente. Depois de resolver a questão entre as meninas e receber a gratidão de Viola, Bo-chan é desafiado por Walter, que declara que o primeiro a descobrir a verdade sobre sua maldição herdará o título da família, enquanto o perdedor permanecerá um rapaz fraco para sempre. Quando Bo-chan aceita o desafio como um homem, Walter tenta criar um final bacana, mas acaba se fazendo de bobo. Felizmente, o restante da festa se encerra tranquilamente, e quando todos saem, Alice exige um beijo embaixo do visco. Incapaz de digerir o pedido de Alice, Bo-chan acaba tropeçando, o que dá a Alice a vantagem de provocá-lo ainda mais. Quando Bo-chan conta a Alice como ela o salvou todos esses anos atrás, Alice retribui seus sentimentos dizendo como pretende viver sua vida com ele, para sempre. Na época em que Alice não era uma órfã perdedora, ela admirava como sua mãe Sharon era benquista por todos na mansão. Isso deixou a jovem Alice feliz, mas o que a deixou realmente feliz foi ter um vislumbre de Bo-chan. Sharon, percebendo que sua filha está apaixonada, a provoca e diz a Alice que apoiaria seu amor. No presente, Alice agarra o medalhão de sua mãe enquanto se lembra de algumas boas memórias do passado. No dia seguinte, Zayn observa Cuff de longe, tudo porque Viola lhe disse que Cuff está se tornando um completo idiota ao cuidar demais dela. Enquanto isso, Cuff compra algumas frutas de um vendedor local, mas na hora de pagar, ela acaba dizendo à senhora para trocar as frutas por uma pedra em forma de gato. Observando a cena de longe, Zayn percebe que Cuff realmente cresceu em Sweet Home Alabama. Após algumas tentativas e muitos erros, Cuff consegue fazer uma compra sem se meter em problemas. Ao ver isso, Zayn comemora um pouco quando, de repente, Cuff encontra uma criança que tenta roubar seu dinheiro. Cuff imediatamente captura o garoto, mas durante uma pequena briga, o menino está prestes a cair quando Cuff rapidamente se lança para protegê-lo. Enquanto o garoto se desculpa por seu comportamento, Cuff carinhosamente garante a ele que está tudo bem, mas depois se preocupa com todas as frutas caídas. Nesse momento, Zayn sai das sombras e ajuda Cuff. Mais tarde naquela noite, Alice encontra Bo-chan vagando pelos corredores sem dormir.
Vendo como o jovem mestre está inquieto, Alice diz a Bo-chan que o ajudará a dormir entrando na cama com ele. Droga. Bom negócio. Antes que Bo-chan pudesse dizer a Alice que perderia todo o seu sono com ela ao lado dele, Alice sai para pegar o pijama. Depois de ir para a cama com Alice, Bo-chan diz à empregada como, graças a ela, ele agora está com um tesão. Isso só incentiva Alice a provocar ainda mais Bo-chan. Enquanto ela tenta se despir na frente dele, Bo-chan entra em pânico e diz a Alice que duas pessoas não casadas não deveriam estar juntas na cama. Depois de abotoar suas roupas, Alice pergunta a Bo-chan o que ele sente em relação à mãe dele. Recordando velhas memórias de Gerbera, Bo-chan diz a Alice que costumava ter uma forte aversão por ela, mas agora quer quebrar a maldição e contar à sua mãe sobre o amor deles. Com isso, Bo-chan também afirma que se a mãe dele desaprovar o relacionamento, ele cortaria laços com a família. Mas Alice o interrompe, dizendo que ele deve se abster de fazer tal coisa. Bo-chan então diz a Alice que tudo isso está em um futuro distante, pois ele precisa primeiro quebrar a maldição. Sentindo-se sonolento, Bo-chan diz a Alice que mal pode esperar para vê-la em seus sonhos. E em resposta, Alice diz a Bo-chan que estará lá para limpar seus lençóis grudados pela manhã. No dia seguinte, Bo-chan corre para mostrar suas luvas a Rob, revelando como Alice as tricotou para... Sorrindo para Bo-chan, Rob comenta como ele realmente cresceu desde os dias em que ouvia My Chemical Romance. Quando Bo-chan volta para dentro da casa, Rob lembra-se de uma época em que o jovem mestre tinha acabado de ser amaldiçoado. Não era que ele tivesse medo de Bo-chan, era só que ele nunca tinha criado uma criança antes. Inicialmente, Rob aceitou o trabalho como uma honra, já que Bo-chan era o precioso primogênito, mas, com o tempo, o jovem mestre se tornou mais turbulento e angustiado. Naquele momento, Rob percebeu que o que Bo-chan realmente precisava era de uma enxada para brincar com seu Magic Mike. Isso o levou a procurar Alice, que na época estava morando com sua tia abusiva. A decisão de Rob de apresentar Alice mais tarde se mostrou favorável para Bo-chan. Atualmente, Rob se sente mal por Alice ao recordar uma conversa da noite passada, quando Alice confidenciou a ele que não quer que Bo-chan rompa com sua família por causa dela. Mais tarde naquela noite, depois de tocar piano, Bo-chan conta a Alice como ele tem estado mais alegre por causa de cômodo. Enquanto ele expressa sua determinação em quebrar a maldição e levá-la embora, Alice diz a Bo-chan que é hora de ela se retirar para seu quarto. Enquanto caminha de volta para seu quarto, Alice suspira tristemente enquanto pensa no dia fatídico em que Bo-chan quebraria sua maldição e ela terá que romper os laços com ele, porque no final ela é apenas uma empregada. Na mansão Mei, Viola tenta encontrar pistas sobre como quebrar a maldição de Bo-chan, mas é incomodada por Walter, que está determinado a vencer o desafio contra seu irmão mais velho. Vendo como Viola está determinada a ajudar Bo-chan, Walter começa a dançar em tristeza novamente. Enquanto isso, Viola descobre o diário de um servo e decide levá-lo para o quarto quando se depara com Gerbera. Imediatamente, Gerbera diz aos servos para vestirem Viola em qualquer coisa que não seja uma roupa de e-girl. Momentos depois, Viola chega ao quarto de Gerbera vestindo um vestido horrível. Enquanto reclama de estar coberta por cortinas, Gerbera a traumatiza ainda mais na esperança de injetar humor no personagem de Viola. Após ser emocionalmente atingida, Viola corre para a mansão de Bo-chan e dirige uma série de insultos a Gerbera. Imediatamente, Bo-chan repreende Viola e diz que ela está bem em seu vestido, mas então Alice lhe diz que é mais do que um vestido para Viola. De repente, Viola começa a reclamar e diz a Bo-chan que vai se mudar para a mansão com ele imediatamente. Quando Bo-chan nega seu desejo, Viola implora a ele e até diz que está pronta para trabalhar como empregada para ele. De repente, Rob entra na sala e elogia Viola, fazendo-a esquecer todo o seu desespero. Mais tarde naquela noite, Viola anuncia que está organizando uma festa do pijama só para garotas. Ao entrarem nos aposentos das empregadas, Alice e Viola são recebidas por Cuff. Com mais uma membro adicionada, as garotas começam a falar sobre amor quando percebem que todas vão morrer com um pepino e alguns bichinhos de estimação. De repente, Viola intervém, revelando que conseguiu para Alice um diário de serviço que pode ajudá-la a quebrar a maldição de Bo-chan. Enquanto as garotas se deitam na mesma cama, Alice começa a rir de felicidade por ter amigas. Sem que elas saibam, Dolittle as espia e decide agir. Então, sem mais delongas, ela chama Zen e pede que ele entregue uma mensagem para seus queridos amigos. No dia seguinte, Alice lê o diário do servo quando é acompanhada por Rob, que vem sentar-se ao lado dela. Enquanto Alice continua a inspecionar o livro, seus olhos se arregalam ao ler sobre sua mãe mencionando duas freiras visitando a mansão. Ao perceber que aquelas freiras provavelmente eram bruxas, Alice rapidamente pergunta a Rob se ele se lembra do evento. Quando Rob nega lembrar-se de tal evento, Alice encolhe os ombros em desânimo. De repente, Zane aparece na sala carregando a mensagem de Dolittle. Com Bo-chan presente, Alice descobre que Dolittle quer ser amiga. Quando os dois expressam confusão sobre tal mensagem, Zane explica que na terminologia das bruxas, Dolittle está pedindo para que eles parem de mergulhar no mundo de bruxas. Depois de assegurar Bo-chan e Alice de que ele e Cuff estão do lado deles, Zane pede a Bo-chan para um encontro entre rapazes. No entanto, durante a noite, ele sai sorrateiramente e rouba o diário de Alice. Acontece que Dolittle havia incumbido Zane de se livrar do livro antigo, temendo que pudesse revelar algo sobre ela. Inicialmente, Zane recusou, mas então Dolittle o ameaçou com a vida de Cuff, fazendo-o ceder.
No presente, quando Zayn está prestes a queimar o livro de registro, Bo-chan chega, levando Zayn a revelar tudo. Verdade. Com a verdade à tona, Zayn entrega o diário a Bo-chan, dizendo que, embora faria qualquer coisa por Cuff, parece errado ser um obstáculo em seu caminho. Ao ouvir isso, Bo-chan sorri e diz a Zayn para queimar o livro, pois não quer que nada de ruim aconteça aos seus amigos. Quando Zayn se percebe amolecendo, ele faz uma piada, mas depois conta a Bo-chan como Dolit está observando ele e Alice há muito tempo. Sem entrar em mais detalhes, Zayn desintegra o livro de registro, salvando apenas um pedaço dele. Ele então informa Bo-chan que, com sua magia, eles podem remontar o livro e, quando for a hora certa, podem revelar seu conteúdo. Depois de aceitar o plano de Zayn, Bo-chan e o usuário de magia fazem todo um espetáculo para convencer Dolith de que o livro está há muito tempo. Em outro lugar no Reino das Bruxas, Dolit sorri em vitória e então levanta um caixão, revelando o corpo de Sharon. Tendo sido convidado para a residência principal, Bo-chan expressa seus medos a Alice, revelando como ele não queria encontrar Gerbera antes de quebrar sua maldição. Vendo Bo-chan se preocupar tanto, Alice diz a ele que gostaria de ir junto. Sentindo-se um pouco mais relaxado agora, Bo-chan decide contar a Gerbera sobre seu relacionamento com Alice. Ao chegarem ao destino, Bo-chan e Alice são recebidos por Viola, que informa Bo-chan de que ele deve ver a mãe delas imediatamente. Depois de desejar boa sorte a Bo-chan, Alice vai visitar os empregados enquanto ele entra na mansão e é recebido por serventes ansiosos. Enquanto Viola guia Bo-chan até o quarto da mãe deles, Walter revela que contou para Gerbera que Viola tem ido à casa dele. Bo-chan assegura a Walter que ele lidará com a mãe deles, o que só frustra Walter. No entanto, ao entrar no quarto, Gerbera diz severamente a Bo-chan que eles terão uma conversa ontem. Sentindo-se nervoso, Bo-chan sai do quarto, apenas para descobrir que isso era Gerbera sendo gentil. Enquanto isso, Alice é calorosamente recebida pelos servos. Enquanto caminhava em direção ao quarto da mãe, Alice é recebida por Gerbera, que acidentalmente a confunde com Sharon. No entanto, ao perceber seu erro, Gerbera se apressa em ir embora. Alice então descobre que Sharon e Gerbera costumavam ser super melhores amigas. Após saber que Gerbera era uma pessoa mais feliz com Sharon por perto, Alice se retira para seus antigos aposentos, onde é visitada por Bo-chan. Alice pergunta a ele como foi sua conversa com Gerbera, e Bo-chan revela que ela continua sendo a velha bruxa má de sempre.